Na pequena aldeia de São Bartolomeu do Monte, encravada entre as colinas verdes da Serra da Estrela, vivia a jovem Catarina Silva, recém-completados 18 anos, cuja beleza gera motivo de comentários e sorrisos tímidos na freguesia. Catarina tinha um corpo que, de tão bem formado, parecia a obra do próprio deus Apolo, curvas delicadas, cintura fina e quadris largos, resultado de anos a ajudar na quinta da família. O seu cabelo, negro como a noite sem luar, caía quase até ao meio das costas, ondulando ao sabor da brisa fresca da montanha. Os olhos, de um castanho-mel com um brilho travesso, herdados da sua avó serrana, pareciam guardar segredos antigos. A sua pele levemente dourada pelo sol era macia como veludo, e os seus lábios carnudos pareciam feitos para provocar sorrisos e suspiros. Catarina gostava de usar roupas que realçassem a sua feminilidade sem perder a simplicidade da vida rural. Normalmente vestia calções de ganga curtos, que mal cobriam as coxas torneadas por subir e descer as colinas a cuidar dos animais. Por cima, uma camisa de linho branca, frequentemente amarrada acima do umbigo, deixava um pouco da sua pele morena à mostra, um convite discreto aos olhares curiosos dos rapazes da aldeia. Nos pés, as suas botas de pele, gastas pelo trabalho, eram seu companheiro inseparável, enquanto um colar de âmbar pendia do seu pescoço, presente da avó. Desde pequena, Catarina crescerá ao lado do pai, Manuel Silva, um homem rude mas justo, que sempre lhe ensinara a importância do trabalho e da coragem. A sua mãe tinha falecido quando ela era ainda uma criança, deixando um vazio que só o amor pela terra e pelos animais conseguia preencher. Na quinta, ajudava o pai o caseiro, Joaquim, um homem de meia idade, reservado, que morava numa pequena casa mesmo à entrada da quinta, virada para o curral. Joaquim era um homem de poucas palavras, com um olhar profundo que parecia esconder uma história por contar. Tinha a pele curtida pelo sol, cabelos grisalhos no canto das têmporas e mãos fortes, moldadas pelo trabalho árduo. Desde que Catarina atingira a idade da mulher, Joaquim começara a olhar para ela de outra forma. Não era o olhar paternal ou de proteção, mas algo carregado de desejo, uma chama contida que se revelava nos momentos mais inesperados. Quando Catarina passava perto da sua casa, ele não conseguia evitar um olhar demorado, quase como quem tenta resistir a uma tentação proibida. E ela, que sempre fora atrevida, começou a brincar com esses olhares, demorando-se um pouco mais nas passagens, soltando risadinhas provocantes e abanando os cabelos ao vento. Numa manhã de verão, quando o sol já começava a queimar, Catarina acordou com a sensação de que algo estava errado. A casa estava estranhamente silenciosa, sem o cheiro do café fresco a invadir a cozinha, nem o habitual piar das galinhas no terreiro. Ao espreitar no quarto do pai, encontrou Manuel encolhido debaixo das mantas, com o rosto vermelho e suado, a lutar contra uma gripe forte que o derrubara. Pai, está mesmo mal, disse Catarina, preocupada, enquanto ele murmurava palavras incompreensíveis. Com o pai adoentado, a responsabilidade da quinta passou a ser toda dela. As vacas precisavam ser ordenhadas, os porcos alimentados, a horta cuidada. Catarina sabia que não podia falhar, mas o trabalho era tanto que teria de pedir ajuda a Joaquim. E isso trazia um misto de ansiedade e excitação, pois sabia dos olhares que ele lhe lançava e da tensão que crescia entre os dois. Foi então que, naquela manhã abafada, Catarina decidiu manifestar a sua ousadia. Vestiu um vestido leve, de tecido fino e florido, daqueles que se usam só em dias de festa, mas desta vez para provocar. O vestido colava ao corpo ainda úmido pelo banho, revelando as curvas com uma sensualidade contida, quase um convite. Com um sorriso malicioso, agarrou a marmita do almoço e caminhou até o celeiro onde Joaquim trabalhava. Quando ele a viu, os olhos ficaram fixos nela, demorando-se naquele corpo que parecia desafiar o calor da serra. O olhar de Joaquim era uma mistura de desejo e luta interna, como se tentasse controlar uma tempestade prestes a explodir. Catarina sentiu o coração acelerar e o sangue a ferver, enquanto se sentava à sua frente, cruzando as pernas devagar, deixando o vestido subir ligeiramente. Cada gesto era um jogo de sedução mudo, onde palavras eram desnecessárias. Entre um garfo e outro, Joaquim não conseguia esconder o que sentia. A tensão entre eles era palpável, o ar parecia quente demais, o celeiro pequeno para conter aquela energia. Catarina sabia que não era só uma brincadeira, que algo maior estava para acontecer, algo que mudaria tudo. Quando Joaquim a convidou para aprender a tirar o leite de uma vaca, o momento tornou-se o pretexto perfeito para se aproximarem ainda mais. Agachados lado a lado, entre o cheiro da palha e do animal, os seus corpos colados, a respiração acelerada, foi impossível resistir mais. A brincadeira tornou-se entrega, o desejo libertado, e ali, naquele celeiro, entre feno e suor, nasceu uma paixão proibida, intensa e urgente. Mas enquanto os corpos se buscavam e se entregavam, uma sombra silenciosa pairava sobre a quinta.
Um segredo antigo, escondido nas paredes da casa de Manuel, ameaçava vir à tona, trazendo consequências que ninguém poderia prever. E assim, numa aldeia aparentemente tranquila, a história de Catarina e Joaquim estava apenas a começar. O sol da tarde aquecia intensamente os campos de São Bartolomeu do Monte, enquanto Catarina se preparava para enfrentar mais um dia de desafios na quinta. A gripe do pai parecia ter piorado, e a responsabilidade de manter tudo em ordem recaía inteiramente sobre os seus ombros jovens, mas decididos. O vestido leve, ainda marcado pelas curvas que tão bem conhecia, parecia colar-se sua pele, desenhando cada movimento com uma sensualidade natural que, mesmo sem intenção explícita, cativava a todos à sua volta. Nos pés, as botas de pele já gastas pelo trabalho duro, mas que nunca impediam de andar com confiança e graça. Ao atravessar o terreiro, o olhar de Joaquim encontrou o dela, e naquele instante, uma eletricidade silenciosa percorreu o ar. Ele estava encostado à porta do celeiro, a camisa de flanela aberta no peito largo e musculado, revelando a pele bronzeada e marcada pelo sol e pelo suor do trabalho. O cabelo escuro, agora salpicado de grisalhos, caía desordenado, e o seu olhar, profundo e intenso, parecia querer decifrar cada segredo escondido no sorriso maroto de Catarina. Então, hoje a patroa vem dar ordens com esse vestido que mais parece um convite? Joaquim soltou, com um meio sorriso que misturava humor e desejo contido. Catarina riu, sentindo a bochecha corar, mas sem perder a postura. Só estou a tentar ajudar o senhor a não morrer de fome no meio deste calor, Joaquim, respondeu, dando-lhe um olhar provocador. Entraram juntos no celeiro, onde o cheiro a feno seco e a suor de animal criava uma atmosfera quase palpável. Catarina sentou-se num fardo de palha, ajeitando o vestido para que o tecido fininho deslizou suavemente sobre a pele, deixando à mostra um pouco mais do que o habitual. Joaquim, por sua vez, não conseguia disfarçar o fascínio que sentia, e cada vez que tentava desviar os olhos, o magnetismo de Catarina puxava-o de volta para aquele jogo silencioso. E então, já está pronta para aprender a verdadeira arte da ordenha? Perguntou ele, com um sorriso malicioso. Catarina assentiu, mordendo o lábio inferior e tentando esconder a excitação que crescia no peito. O ensinamento começou de forma prática, com Joaquim a guiar a mão de Catarina, mostrando-lhe o jeito certo de apertar e puxar o leite da vaca. Mas, à medida que as mãos se tocavam, e os corpos se aproximavam, a tensão aumentava. O calor do sol misturava-se com o calor dos desejos reprimidos, e o cheiro da pele suada criava um coqueteio que nenhum dos dois conseguia ignorar. Tem que ser firme, mas suave, murmurou Joaquim, a voz rouca, quase um sussurro ao ouvido de Catarina. O toque dele era firme e ao mesmo tempo delicado, e o vestido leve já não parecia suficiente para esconder o fogo que ardia entre eles. Catarina sentiu a pele arrepiarem-se, e o coração a bater descompassado enquanto Joaquim se aproximava, o seu corpo quente pressionado contra o dela. O celeiro, com toda a sua rusticidade, transformará-se num palco para uma dança silenciosa de olhares, toques e suspiros contidos. Por entre as sombras da tarde, os dois entregaram-se a um momento intenso, onde tudo parecia possível e proibido ao mesmo tempo. O feno raspava na pele, a respiração acelerava, e o tempo parecia desacelerar, deixando-os presos numa bolha de desejo e cumplicidade. Quando finalmente se separaram, o silêncio voltou a reinar, mas nenhum deles conseguia ignorar o que acabará de acontecer. Catarina sentiu uma mistura de alegria e receio, sabendo que aquele segredo, escondido entre as palhas do celeiro, poderia mudar para sempre a relação entre ela, Joaquim e o pai. Ao sair do celeiro, a jovem reparou numa pequena carta, meio escondida sob o tronco onde tinham estado, com letras antigas e uma caligrafia que parecia ter sido escrita à mão há décadas. Catarina pegou na carta, o coração a disparar, sem saber se deveria lê-la ali mesmo ou guardar para o momento mais seguro. Mas a curiosidade foi mais forte. Abrindo o papel amarrotado, percebeu que a carta continha segredos do passado da quinta, histórias que Manuel nunca tinha contado, e que poderiam explicar o olhar misterioso de Joaquim, e porque ele parecia guardar um segredo tão pesado. Enquanto a luz do sol desaparecia por detrás das montanhas, Catarina soube que a sua vida estava prestes a mudar, e que o mistério daquela carta poderia ser a chave para desvendar uma trama antiga, tão profunda quanto os segredos que se escondiam entre as colinas de São Bartolomeu do Monte. E assim, com o coração a pulsar de excitação e medo, Catarina fechou a carta, prometendo a si mesma que iria descobrir tudo, custasse o que custasse, mas sem imaginar que o que viria a seguir poderia abalar as fundações de tudo aquilo que ela conhecia. As noites em São Bartolomeu do Monte tinham um encanto particular. O céu estrelado estendia-se como um manto negro salpicado de luzes cintilantes, e o silêncio da aldeia era apenas interrompido pelo farfalhar das folhas e o ocasional latido distante de um cão. Catarina sentava-se na varanda da casa da quinta, com a carta antiga repousando sobre as suas pernas, os dedos a traçar as letras desbotadas como se pudessem desvendar os segredos escondidos naquele papel envelhecido.
A brisa fresca da serra acariciava-lhe a pele ainda quente do vestido leve que usará durante o dia, fazendo ondular suavemente, como se também ele quisesse participar daquele mistério. A carta, escrita por um antepassado distante, revelava uma história de paixão proibida e traição que atravessava gerações, envolvendo a própria família Silva e antigos moradores da aldeia. Catarina sentia-se como protagonista de um romance que misturava passado e presente, desejo e perigo. Por momentos, parecia ouvir a voz rouca de Joaquim a ensinar-lhe a ordenhar a vaca, o calor do seu corpo encostado ao dela no celeiro, e, ao mesmo tempo, via-se envolta numa teia de segredos que ameaçavam destruir tudo que conhecia. Na manhã seguinte, o sol entrou timidamente pela janela, iluminando o rosto de Catarina, que acordou com os olhos brilhantes e a mente a fervilhar. Manuel continuava doente, e a responsabilidade da quinta pesava-lhe cada vez mais. Mas havia algo diferente naquele dia, uma urgência, uma vontade de enfrentar o desconhecido, de descobrir o que se escondia por detrás das palavras da carta. Vestiu seu vestido florido, agora com um toque de desafio no olhar, e dirigiu-se ao celeiro, onde Joaquim já esperava. Ele estava encostado à porta, a camisa de flanela aberta, deixando entrever o peito forte e bronzeado, o olhar intenso como sempre. Catarina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha ao cruzar-se com ele, e sorriu, sabendo que aquele jogo de olhares ainda não tinha terminado. Trouxe algo diferente para o almoço hoje, Joaquim, disse, com um sorriso cúmplice, segurando a marmita entre as mãos. Mas acho que o verdadeiro banquete vai ser a conversa que vamos ter. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado, mas não perguntou nada. Sabia que Catarina tinha segredos, e que ela os guardava com a mesma determinação com que cuidava da quinta. Ainda assim, o desejo nos seus olhos não se apagava, e cada gesto seu parecia dizer o contrário. Passaram a manhã a cuidar dos animais, mas a tensão entre eles era palpável. O leve toque das mãos ao passar a ferramenta, os olhares furtivos entre as sombras do celeiro, e as risadas contidas que escondiam muito mais do que simples diversão. Catarina sentia-se viva como nunca, e Joaquim, por sua vez, parecia dividido entre o dever e a tentação. Quando finalmente se sentaram para o almoço num canto escondido do curral, Catarina decidiu partilhar parte do segredo que tinha descoberto. Abriu a carta com cuidado, lendo em voz alta os trechos que falavam de amores proibidos, de pactos antigos e de traições que haviam marcado a história da família Silva. Joaquim ouviu atentamente, o rosto a perder a habitual expressão dura, revelando uma vulnerabilidade que Catarina não esperava. Então, tudo isto. Pode explicar por que é que eu e o patrão nunca falamos disso, murmurou ele, olhando para o horizonte. E talvez porque eu carrego este peso há tanto tempo. Catarina sentiu um nó na garganta. Perceber que Joaquim também tinha os seus próprios fantasmas fez com que a sua ligação se tornasse ainda mais intensa, mais complexa. No entanto, o que não sabia era que alguém na aldeia também tinha ouvido falar da carta, e que estaria disposto a tudo para que os segredos permanecessem enterrados para sempre. Enquanto regressava à casa para ver como estava o pai, Catarina não conseguiu evitar sentir um arrepio de inquietação a subir-lhe pela espinha. O cheiro da lenha queimada, o som distante das galinhas no terreiro, tudo parecia normal, mas uma sombra invisível pairava no ar, pronta para transformar a sua vida numa tempestade de intrigas e perigos. Naquela noite, enquanto os grilos cantavam e a lua cheia iluminava os campos, um vulto silencioso aproximou-se do celeiro, os olhos brilhando com uma intenção obscura. O mistério que cercava a quinta de São Bartolomeu do Monte estava apenas a começar, e Catarina sabia que, para proteger o que amava, teria de enfrentar não só os seus próprios desejos, mas também os fantasmas do passado que ameaçavam destruí-la. E assim, sob a luz prateada da lua, a história de Catarina, Joaquim e a antiga carta continuava a desenrolar-se, entrelaçando paixão, mistério e perigo numa trama que ninguém na aldeia esqueceria tão cedo. O amanhecer na aldeia de São Bartolomeu do Monte trazia consigo um silêncio quase pesado, como se a própria terra estivesse a segurar a respiração. Catarina despertou com um pressentimento inquietante, um frio inesperado que lhe percorria a espinha apesar do calor que começava a invadir o quarto pela janela entreaberta. O vestido florido da noite anterior repousava num canto, amassado, e o cheiro do feno misturava-se com o aroma doce do creme que ainda sentia na pele. Manuel continuava acamado. A sua respiração irregular e a testa ainda quente mostravam que a batalha contra a gripe não estava ganha. Catarina sentiu o peso da responsabilidade apertar-lhe o peito, mas não havia espaço para fraquezas. A quinta precisava dela, e ela estava determinada a enfrentar o que viesse. Ao descer as escadas, um som estranho chamou a sua atenção. Passos apressados e vozes sussurradas perto da porta da cozinha. Aproximou-se com cautela e, ao espreitar pelo vão da porta, viu dois homens estranhos a discutir com voz baixa, os rostos iluminados apenas pela luz da manhã que atravessava janelas empoeiradas. O mais velho, de barba cerrada e olhar duro, segurava um pedaço de papel amarrotado, a carta antiga que Catarina tinha lido na noite anterior. Não podemos deixar que isto venha a público, José.
Se o Silva descobrirem, pode ser o fim para todos nós aqui, murmurou o outro, com voz tensa. Catarina sentiu o coração disparar. Como é que eles tinham encontrado a carta? E o que planejavam fazer? Sem hesitar, recuou silenciosamente e trancou a porta do quarto do pai, esquecendo momentaneamente a febre que o consumia. Enquanto isso, Joaquim chegava à quinta, a sua figura forte recortada contra o céu azul, a camisa de flanela agora suada e colada ao corpo robusto. Catarina encontrou-o no terreiro, e sem rodeios, contou-lhe o que tinha ouvido. O caseiro franziu o sobrolho, o olhar sombrio. Sabia mais do que queria admitir, e a tensão entre os dois tornou-se palpável, como um fio invisível a esticar-se até o limite. A carta não é só um pedaço de papel, Catarina. É a chave para segredos que alguns preferem que fiquem enterrados. E se eles estão dispostos a vir aqui tentar tirar isso de nós, então estamos em apuros, disse Joaquim, a voz baixa, cheia de gravidade. O dia passou num turbilhão de tarefas e pensamentos sombrios. Catarina sentia-se dividida entre o desejo que consumia os seus encontros furtivos com Joaquim e o medo crescente da ameaça que se aproximava. A cada olhar trocado, a tensão aumentava, mas havia também uma cumplicidade que os unia contra o mundo. Quando o sol começou a esconder-se atrás das montanhas, Catarina decidiu ir até o celeiro para encontrar Joaquim. Vestia um vestido leve, branco com pequenas flores azuis, que lhe caía sobre os ombros nus, deixando à mostra a pele dourada e a linha delicada do pescoço. Os seus cabelos soltos balançavam com a brisa suave, e os olhos brilhavam com uma mistura de coragem e desejo. No celeiro, Joaquim esperava-a, encostado a uma das paredes de pedra, a camisa agora aberta até o peito, os músculos tensos e o olhar fixo nela. Sem dizer uma palavra, aproximou-se lentamente, as mãos firmes a segurarem-na pela cintura, o calor dos seus corpos a misturar-se no ar fresco da noite. Temos de ser cuidadosos, Catarina. Mas também não podemos deixar que o medo nos paralise, sussurrou ele, os lábios quase a tocar os dela. Ela sorriu, o coração a bater forte, e respondeu com um toque suave na face dele. O vestido colava-se ao corpo, insinuando as curvas que Joaquim já conhecia bem, mas que agora pareciam ainda mais tentadoras sob a luz tênue. Foi uma noite de entrega e promessas sussurradas, onde o desejo se misturou com a urgência de proteger aquilo que lhes era mais caro. No entanto, enquanto os dois se perdiam naquele abraço, uma sombra silenciosa espreitava do outro lado da porta do celeiro, pronta para revelar segredos que poderiam destruir tudo. E assim, entre suspiros e silêncios, a história de Catarina e Joaquim continuava, agora envolta numa teia de mistério, paixão e perigo, onde cada escolha podia ser a última, e cada segredo uma sentença. O amanhecer trouxe uma névoa densa que cobria os campos de São Bartolomeu do Monte, envolvendo a quinta num véu de mistério e inquietação. Catarina despertou com o corpo ainda quente do encontro da noite anterior, o vestido branco de flores azuis amassado ao lado da cama, e um sorriso taciturno nos lábios. Apesar da doçura daquele momento, a sombra da ameaça que pairava sobre a sua família mantinha-lhe o coração apertado. Manuel continuava fraco, a febre a consumir-lhe as forças, e Catarina sabia que, sem o pai a comandar, a quinta dependia dela e de Joaquim para sobreviver. Mas a desconfiança crescia em cada olhar furtivo, cada sussurro na aldeia, como se o passado antigo e os segredos da carta tivessem despertado forças que há muito deveriam permanecer adormecidas. Naquela manhã, enquanto tratava dos animais com a habitual destreza, Catarina percebeu que algo não estava certo. O galo, normalmente tão barulhento, parecia calar-se, e os cães do vizinho latiam nervosamente, como pressentindo a inquietação que se aproximava. O seu olhar cruzou com o de Joaquim, que chegava com o rosto carregado de preocupação, o chapéu na mão, as mãos sujas de terra, mas o olhar firme. Recebi notícias, Catarina. Pessoas da aldeia andam a falar da carta, e há quem queira acabar com isso, nem que para isso tenham de usar a força, disse ele, a voz baixa, carregada de uma urgência que não permitia dúvidas. Catarina sentiu o estômago apertar-se. Sabia que não podiam fugir, e que a defesa da quinta e dos seus segredos exigia coragem, mais do que nunca. Decidiram então reunir alguns amigos de confiança da aldeia, aqueles que durante anos tinham partilhado risos e trabalho, e que agora poderiam ser a sua linha de defesa. Ao cair da tarde, enquanto o sol se escondia por detrás das montanhas, Catarina vestia um vestido vermelho escarlate, justo e leve, que evidenciava a silhueta esguia e as curvas perigosas que Joaquim tanto adorava. O tecido parecia dançar com o vento, insinuando sem revelar, e o colar de âmbar da avó brilhava ao ritmo dos seus passos decididos. Nos pés, as botas já gastas, mas firmes, prontas para enfrentar qualquer desafio. No celeiro, Joaquim aguardava a camisa agora arregaçada até os cotovelos, mostrando os braços fortes e bronzeados. O olhar dele era uma mistura de admiração e preocupação, mas também de desejo, aquele desejo que se tornava cada vez mais difícil de esconder. Pronta para lutar, e para o que mais vier? Perguntou ele, com um sorriso meio torto, mas olhos que não brincavam. Catarina avançou,
encostando-se a ele, sentindo o calor do corpo dele a misturar-se com o seu, e respondeu num sussurro: sempre estive. Mas também sei que há batalhas que não se vencem só com força. O momento foi interrompido pelo som de passos apressados na entrada da quinta. Um grupo de homens desconhecidos surgiu, com rostos duros e intenções claras. Catarina e Joaquim trocaram um olhar rápido, conscientes de que a luta pela sua história, pela sua vida, estava apenas a começar. Enquanto a noite caía e as estrelas observavam silenciosas, a quinta de São Bartolomeu do Monte transformava-se num campo de batalha onde paixões, segredos e perigos se entrelaçavam numa trama que ninguém poderia prever. E no meio daquele turbilhão, Catarina sentia-se viva, mais do que nunca, pronta para enfrentar o destino, mesmo que este a levasse a caminhos perigosos. No entanto, no meio da confusão, um estranho objeto caiu do bolso de um dos invasores, um medalhão antigo, com inscrições que pareciam tão velhas quanto a carta que Catarina descobrira. O mistério aprofundava-se, prometendo revelar segredos ainda mais obscuros. E assim, enquanto os confrontos se intensificavam, uma pergunta pairava no ar: quem realmente controlava o destino da quinta? E que outras verdades estavam escondidas, à espera de serem desenterradas?